Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Fábio Biomédico e hoje nós vamos falar do eritrograma, tá? Uma das partes que constitui o hemograma ali, que diz respeito às nossas hemácias. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu vou pedir para você curtir o vídeo agora, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque no final você pode esquecer, tá? E quando você faz isso, você já me ajuda muito. Fora que você vai ser notificado aí quando sair vídeos novos. Também vou tentar falar para vocês que eu deixei aqui na descrição um link ali, possivelmente com um curso relacionado a esse assunto. A gente também tem uma playlist enorme que eu também vou deixar embaixo aí, que você pode estar vendo outros vídeos aqui dessa série relacionada à hematologia e a hemograma também. Dito isso, vamos deixar de enrolação e bora começar o nosso vídeo. Vou começar aqui falando da hemácia. Vai estar aparecendo para vocês aqui como geralmente ela é representada e também vai estar aparecendo uma lâmina dela para você visualizar como ela é vista em lâmina. Ela é redonda, bicôncava, ou seja, ela parece um fandango. Ela é basicamente dessa forma, só que ela é avermelhada, isso porque na estrutura dela vai ter hemoglobina. Essa hemoglobina é responsável por pegar o oxigênio ali. Então você vai entender que a hemácia vai estar no nosso organismo responsável ali pela nossa troca gasosa. Então a hemácia vai lá, pega o oxigênio, né, transporta até o tecido, pega o CO2, leva até o pulmão e a gente respira aquilo, tá? Então a hemácia é responsável pela nossa oxigenação e basicamente ela vai ser formada ali por algumas estruturas, mas a principal é a proteína que vai estar nela, chamada hemoglobina. A hemoglobina também dá a coloração da hemácia. Então quando você corta o dedo e sai aquele sangue que você vê vermelho, aquele vermelho é por causa da hemoglobina. Então agora você já conhece a hemácia, tá? Já conheceu bem a hemácia, já está íntimo. Vamos aqui para o nosso eritrograma. Bom, então vamos começar falando do nosso eritrograma. Como eu falei para vocês, é uma das três partes que constitui o hemograma e a parte responsável ali por analisar as nossas hemácias. Ela também vai analisar ali o tamanho dessa célula, o volume dela, tá? A quantidade dela no sangue, dentre outros parâmetros. Logo de cara já vou falar para vocês que vai aparecer aqui o eritrograma. Você já pode perceber que vai ter o que é medido, né? Tipo eritrócito, hemoglobina, VCM, entre outras coisas. Do lado vai ter um valor, que é aquele valor que geralmente é o valor que foi analisado na amostra do paciente. E do outro lado vai ter outro valor ali, que é o valor de referência, que é aquele valor que a gente espera encontrar na amostra do paciente, que é o valor considerado normal. Aí você já percebe aqui que tem eritrócitos. Os eritrócitos é a mesma coisa que hemácia, que é a mesma coisa de glóbulos vermelhos. São três nomes para a mesma célula, tá? Para a mesma coisa. Então, eritrócitos é avaliado ali, avaliada a quantidade, tá? A gente tem um valor que a gente espera normal, que é de entre 4,5 a 6 milhões de células por milímetro cúbico. Geralmente o paciente ele pode ter esse valor que a gente espera ali considerado normal, tá? Mas em alguns casos o paciente vai ter mais do que isso e menos do que isso. Porém, ele tendo a mais ou a menos, não significa que ele esteja doente, tá? Às vezes ele faz alguma atividade, vou dar um exemplo para você aqui, claro agora, tá? Pode ser que ele pratique, por exemplo, corrida, né? Andar de bicicleta, triatlo, por exemplo, vai ter ali, geralmente, a quantidade de hemácia um pouco mais elevada. Agora também existem outros casos, às vezes pode ser, por exemplo, que ele esteja passando por alguma doença, aí sim ele vai ter um pouco mais elevado ou um pouco mais diminuído, tá? Geralmente, quando você tem essa quantidade de hemácias diminuído, ou esse paciente está passando ali por uma anemia, tá? Ou possivelmente ele tem algum problema ali na produção das hemácias. Então, a gente geralmente liga isso a alguma patologia. Sabendo disso, você já entendeu essa parte aí do eritrograma, né? A gente vai para a próxima parte, que é a hemoglobina. A hemoglobina ela também é quantificada, também ela é medida ali quando a gente faz o hemograma, tá? E tem um valor normal para ela também, tá? Anotei aqui, ó, de 12,5 a 18 gramas por decilitro. Então, essa é a quantidade considerada normal, tá? De hemoglobina que a gente vai encontrar numa amostra. Pode ser que você encontre menos, geralmente menos vai estar relacionado ali a anemias, tá? Aí você vai pegar esses dois parâmetros aí, tanto a hemoglobina quanto a quantidade de hemácias. Se as duas estiver reduzida, o médico é bem capaz de, na hora que ele bater o olho, desconfiar ali de alguma anemia, tá? Obviamente ele vai ver, por exemplo, esse paciente está passando por um processo anêmico, mas por quê? Qual o motivo? Aí ele vai fazer outras pesquisas ali, até o hemograma também ajuda ele nisso, tá? Para encontrar que tipo de anemia é essa. Então a hemoglobina é muito importante quando a gente fala do hemograma, dessas mensurações, tá? Vai estar aparecendo também o hematócrito. O hematócrito nada mais é do que aquela quantidade de hemoglobina toda que é encontrada ali naquela amostra do paciente, tá? Então a máquina vai medir essa quantidade que é encontrada ali no plasma do paciente de modo geral, tá bom? Então ela mede essa quantidade ali de hemoglobina também. O valor normal é esperado entre 40 e 54. Lembrando que esse valor, se estiver muito aumentado,
o paciente possivelmente vai ter que passar por alguma sangria ou alguma coisa ali para tentar diminuir, tá? Valores reduzidos também são problemáticos, né? Valores reduzidos geralmente vai estar relacionado também à anemia. São os 3 parâmetros ali que vai ajudar a classificar não, a identificar anemias, tá? Lembrando que a anemia não é uma doença sim, a anemia é nada mais do que a manifestação de algum outro problema. Já a gente entra um pouco mais de detalhe nisso aí. Bom, esses 3 parâmetros, eles vão ser medidos, né, e serão feitos alguns cálculos para dar para a gente os famosos índices hematimétricos, tá? Que são ali o VCM, o HCM, o CHCM e o RDW, tá bom? Então, a gente mede ali a quantidade de eritrócitos, a hemoglobina e o hematócrito, pega e depois dessa medição a gente vai fazer alguns cálculos e vai ter ali os índices hematimétricos. Vamos começar aqui falando do VCM. O VCM nada mais é do que o volume cospolar médio, tá? Isso basicamente se refere ao tamanho da hemácia. A gente tem um valor ali de referencial que vocês estão vendo aí possivelmente. A hemácia, ela, geralmente a gente vai esperar que ela seja aquele tamanho, tá? Ou seja, um tamanho mediano. Pode acontecer em alguns processos de você ter um tamanho reduzido ou um tamanho aumentado, tá? Aí você pode se perguntar, mas por que eu preciso saber disso? Porque esse tamanho da hemácia, quando você classifica lá, né, ou se o médico porventura bater o olho e saber, ele vai entender que ele vai estar vendo ali uma hemácia menorzinha ou uma hemácia maior. Em processos, por exemplo, de anemia, isso ajuda, por exemplo, o médico a tomar uma decisão, tá? Então, se ele vê um VCM ali reduzido, uma hemácia menorzinha, ele vai precisar um tipo de coisa, tá? Posso dar exemplo para vocês, anemias microcíticas, tá? Anemia ali por deficiência de ferro, que tem hemácias menores, tá? Em alguns casos, ele vai ali, ver hemácias maiores, aí vai precisar outro tipo de coisa. Anemias megaloblásticas também, tá? Que tem o VCM mais aumentado. Então, o VCM tem essa importância de dar uma direção para o médico, para onde o que ele vai pedir, né? O que ele vai solicitar daquele paciente. Também existem nomes específicos. Quando você tem ali o hemácia, você tem um VCM ali normal, o hemácia mais de médio porte, né, colocar assim, mediana, você vai ter uma hemácia chamada normocítica. Se tem um valor reduzido, uma hemácia menorzinha, microcítica. Um valor de VCM aumentado, uma hemácia maior, macrocítica, tá bom? Esses são nomes que são dados aí para poder ajudar ali a você laudar, tá? Bom, vamos para os nossos 2 próximos parâmetros aí que eu falo que eles andam meio casados, tá? Bom, os 2 parâmetros que eu falo que gostam de andar casado é o HCM, que é a hemoglobina cospolar média, e o CHCM, que é a concentração de hemoglobina cospolar média, tá? É basicamente isso aí, a mensuração, eles medem ali a quantidade de hemoglobina que tem ali, de modo geral, tá? E também mede aquela concentração que está dentro da hemácia, e basicamente isso é para poder falar ali da coloração dessa hemácia, tá? Então, quando você tem esses 2 parâmetros que tem ali dentro, geralmente dentro do normal, você vai ter uma hemácia mais vermelhinha, normalzinha, tá? Se você tem, por exemplo, um HCM mais aumentado, você vai ver uma hemácia como se ela tivesse um monte de hemoglobina dentro dela, ela vai estar um pouco mais escura, tá? E se você tem a deficiência disso aí, se você tiver um CHCM e um HCM reduzido, você já vai ver uma hemácia ali mais esbranquiçada, tá? Em alguns casos você vai ver ela literalmente um anel, como se fosse um anel, parece que não tem nada dentro dela, tá bom? Vai acontecer esse tipo de coisa. Então eu falo que esses 2 parâmetros ajudam a identificar ali a coloração dessa hemácia. Lembrando que esses 2 parâmetros, tá? Eles vão dar, como eles se referem à coloração da hemácia, você vai ter uma classificação ali chamada de hipocromia, tá? Quando esses valores estão reduzidos ali abaixo do valor de referência, e hipercromia quando esses valores estão aumentados, tá? Basicamente, como eu falei para vocês, a hipocromia é quando a hemácia está com falta de coloração, você olha para ela, está muito esbranquiçada, e hipercromia é quando parece que está um monte de hemoglobina, um monte de coisa concentrada, ela fica mais escura. Vamos para o nosso último parâmetro aqui, que é o RDW. O RDW diz respeito ali à amplitude, tá, das nossas hemácias. Basicamente, a amplitude, o que é isso, Fábio? Basicamente, fala para você, fala sobre a população das hemácias. Quando a gente mede o RDW, a gente mede uma porcentagem ali que seria considerado normal para aquela população, tá? Então, você espera a maioria das hemácias que sejam do mesmo tamanho. E a amplitude vai verificar isso, tá? Só que pode acontecer desse valor estar mais aumentado, ou seja, você vai ter mais de um tipo de população de hemácia na amostra do paciente. Você pode ter uma hemácia de um tamanho e outras hemácias de outros tamanhos, tá? Geralmente hemácias maiores junto com hemácias menores, tá? Então, se você tem um RDW aumentado, vai acontecer isso. Se você tem um RDW normalizado, as hemácias vão ser tudo quase do mesmo tamanho. Se o valor geralmente nesses casos estiverem aumentados, você vai ter uma população ali mais diferenciada, você vai ter hemácia de um certo tamanho e outra de outro tamanho, tá? Então você geralmente tem mais de um tipo de tamanho nessa amostra. Essa diferença de tamanhos, tá? Você tem hemácias maiores e menores ali, essa diferença de tamanho vai receber um nome que é chamado de anisocitose, tá bom? Anisocitose é a diferença dos tamanhos ali das hemácias. Entenda que anisocitose é uma coisa, tá? Existe uma palavra também chamada ali
poiquilocitose. O que é poiquilocitose? Poiquilocitose vai ser a diferença nas formas das hemácias, tá? Então, de vez de você ter somente hemácias ali redondinhas, você vai ter hemácias redondinhas, vai ter hemácias em forma de foice, por exemplo, hemácias em forma de alvo. Eu sei que isso é um conteúdo para outro vídeo, mas você tem que entender isso, tá? Anisocitose é a diferença do tamanho das hemácias. Poiquilocitose nas formas das hemácias, tá bom? Bom, espero ter passado aí por todos os parâmetros. Se você tiver dúvida em relação ao assunto, deixa aqui nos comentários que posteriormente eu estarei respondendo, tá? Sempre respondo o pessoal aqui nos comentários. Como eu falei para vocês, deixei o link aqui na descrição, passa lá, dê uma olhadinha, se aprofunde um pouco mais sobre o assunto e aguardo vocês em um próximo vídeo.